Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte. E o nosso Momento Consulte de hoje é dedicado a uma dúvida que nos foi trazida por quem nos acompanha acerca do procedimento a ser adotado quando um representante da empresa circula com bens, produtos, equipamentos imobilizados sem data necessariamente prevista de retorno. Como fazer perante a fiscalização, notadamente quanto ao ICMS? Bom, o primeiro passo, naturalmente, é entender que o Código Civil e o próprio Código de Processo Civil tratam isso como o chamado depositário fiel. Em sendo mercadoria, né, deve-se emitir uma nota fiscal com o código 5949 em favor do representante, pode ser um funcionário ou um terceiro, quem quer que seja, destacando-se o ICMS estoque, né, naturalmente se produto com substituição tributária informando a substituição em nome dele, né? Naturalmente, eu falo de substituição se você for um substituído. Se for um substituto, apenas o débito normal, porque não há que se falar em substituição tributária nessa operação se é uma pessoa física. E aí, no documento fiscal, em favor do representante, você vai colocar lá no campo dados adicionais, que se refere a mercadorias, equipamentos, peças que são de propriedade da empresa, que serão utilizadas pelo representante, né, acima nominado, para demonstração, exposição em todo o território nacional. As pessoas nos perguntam se há um prazo previsto para isso. A maior preocupação do prazo é da empresa para manter controle. 30 dias, 60 dias, 90 dias. O fato é que quanto às mercadorias não há o que se discutir. Tem que haver débito. Se for ferramental, peças, equipamentos que devam retornar ao estabelecimento, nós temos lá no nosso regulamento aqui no Paraná e em outros estados deve ter o equivalente, no artigo 3º, uma regrinha de não incidência, no artigo 3º, inciso 11, que diz que a saída de peças, veículos, ferramentas, equipamentos e outros bens não pertencentes à linha normal de comercialização do contribuinte, quando utilizados como instrumento de sua própria atividade ou trabalho. Então, ele está trabalhando, fazendo demonstração, exposição, tudo devidamente informado, né? Eu lembro que no campo das adicionais, às vezes o campo é muito pequeno, e de acordo com a GCNF número 7 de 2005, você tem todo o verso para fazer informações complementares. E quando eu digo todo o verso, uma pequena retificação da observação, você deve deixar 20% para eventual necessidade de um carimbo ou qualquer observação que a Receita Federal, Estadual, Municipal queira fazer no decorrer do trajeto. Fixar o prazo é importante? É, até para dar segurança, né? Sendo imobilizado, também não há que se falar, pelo menos aqui no Paraná, em incidência, né? Podendo fornecer a informação que o artigo 3º, inciso 14, tá, do Regulamento de Semestre do Paraná, determina a não incidência na saída de bens do ativo permanente. Então, peças e ferramentas, equipamentos não pertencentes à linha normal de comercialização é o inciso 11, ativo permanente, inciso 14, e mercadorias se fará o débito. Este é o primeiro passo. Um código 5949, você pode usar a entrega como fiel depositário, você pode criar uma situação, esclarecer que aquilo é usado na atividade de demonstração e que ele circula pelo Brasil todo. Essa é a primeira etapa, porque é uma outra etapa complementar que agora diz respeito ao seu representante. Ele vai ter que fazer um documento, né, informando os seus dados, o seu endereço, que deve ser o mesmo, naturalmente, da nota. É recomendável que a nota seja emitida com o endereço dele, pessoa física, colocando lá, fulano da Silva, representante da empresa tal, brasileiro, casado, residente e domiciliado, à rua XYZ, né? Vem por meio desta declarar
que os produtos abaixo relacionados, sim, vai ter que relacionar, ou em anexo relacionados, são produtos pertencentes à empresa tal e que foram cedidos em outro instante por meio da NF número tal, que é aquela primeira nota, cuja cópia faz parte da presente declaração, e que os mesmos devem retornar ao estabelecimento sendo instrumentos de mera representação ou de mera demonstração, devendo retornar em X tempo. Não é isso? Se já houver o retorno, né, é conveniente declarar, né, e ele mesmo pode fazer uma declaração assinada de próprio punho, não há problema nenhum. A essa declaração nós damos o nome de declaração de origem e destino. Gilberto, sempre tenho que renovar essas declarações. O maior interessado é o próprio contribuinte, é o próprio representante. Quanto mais próximo da realidade você fizer, melhor ainda. Vamos admitir, então, que tenhamos toda essa circunstância, porque nós estamos diante de uma situação em que ele é representante, é fiel depositário, e ele deve declarar que não se conferem a estes produtos ora citados a condição de mercadoria, mas de bens que estão sob sua guarda e responsabilidade como fiel depositário e que, portanto, não estão sujeitos à incidência do ICMS, devendo, em momento futuro, retornar à empresa. Importante referenciar aquele documento que foi emitido e a cópia. Claro que se você for deixar a mercadoria no local, você vai ter problemas. Então, não me venha com uma pergunta lá no momento consulte. E se por um acaso eu deixar mercadoria no local? Não, você não está entendendo. Isso aqui é remessa com obrigação de retorno. Se a mercadoria vai sair, já é outro procedimento. É importante que a área comercial, e eu sempre brinco que existe uma relação de amor e ódio entre a área comercial e a área tributária, exatamente por isso. Você dá o dedo e a pessoa já puxa o braço. Não, e se eu quiser? Não, não existe. Tem que retornar. É assim que funciona. Se você não quiser ter dor de cabeça, quiser mudar no meio do caminho, você vai ter dificuldades. Evidentemente, é importante declarar, está o retorno, viagem. Quanto mais informações você prestar, melhor ainda. Em chegando no estabelecimento, ele vai emitir uma nota fiscal de entrada e vai regularizar. Aí você me pergunta, Gilberto, eu resolvo todos os problemas com isso? Olha, 100% eu diria que não. Mas o maior interessado em fazer uma declaração próxima da realidade é você. E se for veículo da empresa, você corre um outro risco, porque ele poderá interpretar, e aqui eu chamo a atenção de algo que eu tenho sistematicamente falado, parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Esse dispositivo, instituído pela Lei Complementar 104 de 2001, trouxe um dispositivo de segurança da chamada lei anti-elisão, ou a elusione, né? De tal forma que a autoridade fiscal poderá desconsiderar todo ato praticado se ela entender que aquilo é uma ação de dissimulação. E quando eu digo que não tem alternativa fora disso que eu estou dizendo, é porque qualquer coisa que você faça diferente, você poderá recair na dissimulação. Qual é a diferença da dissimulação para a simulação? Na simulação, eu estou praticando um ato que não corresponde à realidade dos fatos. E na dissimulação, eu estou criando um ato para encobrir o outro. A dissimulação deixa de ser uma simulação. E por que eu tenho tido esta preocupação sistemática de levar em consideração esta situação? Ora, gente, essa presunção, na realidade, foi corroborada, convalidada pela ação declaratória de inconstitucionalidade 2446. E basta a autoridade olhar para você e entender que você está dissimulando, ela vai autuar, vai prender o veículo, e aí você vai gastar com o advogado. E depois não adianta dizer, não, mas o Gilberto disse que poderia ter sido feito. Então, muito cuidado. Tem que se tomar todas as medidas necessárias para que a operação comece certo. Eu vou querer fazer a maneira correta? Liga para o teu contador, liga para o teu consultor, liga para alguém, pede para que alguém te auxilie a fazer isso. Se você tem dúvidas, esclareça o que está acontecendo, para que amanhã depois você não venha a ser
infelizmente cedido aí por uma situação que não estava prevista e autuado no meio do caminho. Ou seja, tome todos os cuidados. Eu costumo dizer, gente, que quando você adota uma postura dessa, você está atravessando o Rubicão. E é uma história que eu sempre conto aos meus alunos, e quem já teve a oportunidade de sê-lo, principalmente nos cursos de pós-graduação, eu conto a história do Rubicão. Na época do triunvirato romano, né, em que nós tínhamos Júlio César, tínhamos também Pompeu, que eram dois grandes generais, e Caio Licínio Crasso, nós tínhamos uma situação em que Júlio César estava voltando a Roma armado para reconquistar Roma, porque, na realidade, Pompeu estava querendo tomar conta do espaço. E havia uma regra romana à época que atravessar o rio Rubicão, que fica no norte da Itália, ali perto de Milão, naquela região, representava, sem ter comunicação e autorização prévia de Roma, estar declarando a guerra a Roma. E conta a lenda que Júlio César, quando voltava, o seu general assistente chamou-lhe a atenção: general, estamos por atravessar o rio Rubicão. Como quem diz, um caminho sem volta. Então, muita atenção. Se você for fazer isso que nós estamos dizendo, faça da forma correta. Não trabalhe com hipóteses. Depois você dizer, mas me foi informado errado. Gente, mesmo fazendo de forma correta, eu corro o risco de um fiscal interpretar de má maneira o que está sendo feito. Por isso tem que se fazer de maneira muito clara. O que eu fiz foi tirar do âmbito da empresa, ceder o produto como fiel depositário à pessoa física e ele sair. Agora, se você me sai com o veículo da empresa dizendo que você é pessoa física, vai ser difícil você sustentar que não é a empresa que está fazendo. Para isso, o procedimento é outro. Eu estou falando em veículos próprios dos responsáveis técnicos, dos representantes e assim por diante. De qualquer forma, gente, quando eu uso a expressão atravessar o Rubicão, é porque uma vez feito, é caminho sem volta. E eu repito, artigo 116, parágrafo único do CTN, é o que deve alertá-lo para evitar esse tipo de problema. Depois, por favor, não diga que eu não avisei, tá? Gilberto, se eu tiver dúvidas quanto a isso? Ora, se você tiver dúvida, você já sabe qual é o caminho. Você tem um e-mail que nós sempre indicamos para vocês, tem um espaço aqui embaixo que a gente sempre indica para você mandar suas sugestões, suas dicas, suas dúvidas, né? E aí você pode mandar o e-mail para momentoconsulte@consulte.com.br ou então para o espaço que está embaixo aqui desta publicação. Gilberto, eu gostei do que você falou, legal, não estava assistindo. Então faz um favor para você, para nós e principalmente para aqueles que você diz serem teus amigos, teus colegas de profissão. Divulgue nosso trabalho. Informe, dá o seu link, cause relevância nos nossos materiais e principalmente tem aqui uma sinetinha, que alguns chamam de badalo. Clica e toda vez que nós tivermos uma informação nova, um vídeo novo, você será informado para assistir. De resto, conte conosco para suas dúvidas, sugestões, seus questionamentos, discordâncias, por que não? Afinal de contas, nós vivemos no mundo do direito. Do ponto de vista jurídico, a dúvida é legítima, a discordância também o é. Fazendo-a com respeito, com fundamento, nós iremos reavaliar com o maior carinho, como sempre fazemos. Tá bom? Aguardamos vocês aqui, neste canal, também divulgando os nossos canais, tanto o meu, pessoal, quanto da Consulte. Nós estamos lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Aliás, no LinkedIn eu já estourei a cota de acessos, eu não vou pagar, né, para poder ter mais acessos, me perdoem, mas você pode seguir tranquilamente o material, tá? Que nós divulgamos lá com a maior boa vontade. Por quê, gente? É material de boa qualidade, né? De qualquer maneira, nos acompanhe, estaremos à sua disposição e contamos com o seu empréstimo e o seu atendimento, tudo aquilo que a gente puder fazer, tá bom? Até a próxima.